Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração. Abra a tua Bíblia no capítulo 13, a partir do versículo 13, que fala assim. Um instantinho. Portanto, vamos para perto de Jesus, fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu. Porque neste mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre, pelo contrário, procuramos a cidade que virá depois. Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. O que a gente tira dessa parte aqui do 13 ao 15? O que a gente aprende disso aqui? Aqui ele está dizendo que teremos sofrimento, que teremos desonra e que precisamos louvar ao Senhor. São as três partes mais importantes do texto. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Quando você fala assim, eu quero ser como Cristo, eu quero ser um discípulo de Cristo, eu quero ser um seguidor de Cristo, quando você fala isso, o que você imagina disso? Porque quando nós queremos ser parecidos com alguém, a gente está declarando que a gente quer ser parecido com alguém, consequentemente, para a gente ser como aquela pessoa, precisamos passar pelo que aquela pessoa passou, para a gente poder ser parecido com ela. A gente não consegue ser igual a uma pessoa, mas nós conseguimos ser parecidos com ela, ou próximo a ela. Entende? O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Se você quer ser um seguidor de Cristo, se você quer ser um discípulo de Jesus, é necessário que nós tenhamos o caráter aproximado dele. A gente nunca vai conseguir ser Jesus na vida, a gente não vai conseguir ser igual a ele, porque nós somos pecadores e ele é santo, ok? Só que nós conseguimos chegar próximo dele, perto dele, mediante a nossa dedicação e entrega a ele. Só que quando a gente fala isso, a gente anula uma parte que é fundamental para o seu desenvolvimento do seu processo. E geralmente quando a gente chega nessa parte, a gente quer pular essa parte. Porque essa parte não é favorável para a gente. Essa parte tira a gente da nossa zona de conforto. Ela desestabiliza a gente de alguma maneira. Só que para a gente ser parecido com Jesus, precisamos começar a olhar para a parte do sofrimento, da desonra, da difamação, da injúria, do disse-me-disse, do falatório, da oração contrária. A gente precisa olhar para essas partes como partes que fazem parte do seu processo de lapidação. Quando a gente fala que a gente quer ser discípulo de Jesus, a gente ignora essa parte. A gente só quer ver a parte positiva, a parte que Jesus vai lá, fala, né, do amor de Deus para todas as pessoas, que faz a parte do ID, do Evangelho, da cura, da libertação, mas a gente não quer olhar para a parte que precisamos passar para podermos sermos moldados e lapidados por Ele. Entende? Que é a parte da rejeição, que é a parte da desonra, que é a parte do sofrimento. Então a gente precisa entender algo aqui que é muito importante. A gente não tem que romantizar o sofrimento que a gente passa. Porém, todo o sofrimento que nós passamos no nosso processo de cura e libertação fazem parte do seu processo de lapidação, fortalecimento, crescimento e amadurecimento em Cristo. Entende? É através da fase ruim que a gente não quer passar, que a gente quer pular a etapa, que somos forjados, que somos trabalhados, que somos moldados pelas mãos de Deus. Então, o seu processo, ele é completo. Ele vai ter a parte ruim aos nossos olhos e vai ter a parte boa também. E a gente só quer olhar para a parte boa. Mas a sua fase ruim, vamos botar dessa forma, a sua fase de forjamento,
a sua fase de lapidação, ela é tão importante quanto a fase boa. Às vezes até mais importante. Por quê? Porque é através do sofrimento que nós somos transformados. Entende? Você não quer ser uma pessoa melhor? Você não quer viver os milagres e as promessas de Deus? Você não quer ter um relacionamento com Deus? Então é necessário que a gente passe sim pelo momento de dificuldade, para o nosso caráter ser transformado, para o nosso posicionamento ser transformado, para a nossa conduta ser transformada, para a nossa vestimenta ser transformada, para a gente ficar mais parecido com Cristo, para a gente viver os planos do Senhor para a nossa vida. Por que que a gente precisa passar? Porque tudo de Deus é santo. Nós somos pecadores. Nós somos sujos. Todos nós, sem exceção. Não é porque você aceitou Jesus que você deixou de ser sujo. Não, você continua pecador. Entende? Então todos nós precisamos ser lapidados e moldados todos os dias. Não é porque você passou por um processo que é o suficiente, não. Nosso processo, ele dura até sermos recolhidos dessa fase e passarmos a eternidade com Deus. Então você sempre vai estar passando por processos. A diferença é que conforme você vai passando, você vai se fortalecendo, você vai crescendo, você vai amadurecendo. Então aquele processo ali que você está passando, aquela fase ali que você está passando, pode ser que não te atinja tanto quanto te atingia lá atrás. Por quê? Porque você já está amadurecido. Só que você nunca vai deixar de passar pelos processos. Porque são os processos que nos mantêm na linha. Se a gente não passar por processo, a gente estabiliza. A gente se... Como é que é a palavra? A gente se... Esqueci, me fugiu a palavra. Mas é como a gente se acostuma. Entende? O ser humano tem a tendência muito fácil de adaptação. Então, se Deus não ficar tirando a gente da nossa zona de conforto, a gente nunca vai ter crescimento. Para a gente haver crescimento conosco, precisamos passar sim por processos difíceis. Para a gente poder ser moldado, lapidado e transformado pelas mãos de Deus e valorizar quem é Deus na nossa vida. Porque é através da falta, é através da escassez, é através da dificuldade que a gente se volta mais para Deus. Que a gente prioriza mais a Deus, que a gente busca mais a Deus. Por quê? Porque Ele é a única pessoa que está ali do nosso lado. Por quê? Porque num momento de dificuldade, todas as pessoas que a gente acha que tem à nossa volta, elas somem. Porque na verdade elas só estavam do seu lado para usufruir do que você poderia dar. Como você não tem mais o que dar, elas saem. E é nessas horas também, nesse momento, nessa fase ruim sua de lapidação e forjamento de Deus, que Ele também te mostra quem são as pessoas que estão do seu lado. Então, a fase ruim do processo, a fase do sofrimento, nada mais é que Deus te moldando, te lapidando para o que está por vir e ao mesmo tempo selecionando quem são as pessoas que vai continuar com você ou não. Ele vai te mostrar na prática, literalmente, quem são as pessoas que você pode contar ou não. Que elas não estão ali pelo que você tem, mas elas estão ali pelo que você é. Entende? A pessoa que quer crescer contigo, ela não vai olhar pelo bem material que você tem. Ela não vai olhar para o que você possa oferecer para ela. A pessoa que quer crescer contigo, ela vai olhar para você. Pelo que você é como pessoa. E não pelo que você possa oferecer para ela. Então valorize as pessoas que estão do seu lado. No seu momento de escassez. No seu momento de dificuldade. Porque essas pessoas são verdadeiras. Então, tudo isso que a gente passa é Deus nos mostrando por um todo quem vai continuar contigo, quem você pode contar, quem você tem que tirar, quem você tem que esquecer, quem você não tem que mais trazer. Entende? Então, olhe para esses momentos de forja, de dificuldade, de escassez, com bons olhos. Encara ele como se fosse um desafio a ser vencido, porque tudo na nossa vida é passageiro. Então, para assim, quando acontecer de você passar por um momento de dificuldade, ao invés de você reclamar, pergunte para o Senhor, fala: Pai, o que eu preciso aprender dessa fase aqui que eu estou passando? O que o Senhor quer que eu aprenda?
O que o Senhor quer que eu deixe de fazer? O que eu estou fazendo de errado? Entende? Para você vir passar pela fase, tirando lições daquela fase ali, para acrescentar na sua vida, para quando vier uma fase que seja um pouco mais difícil por essa que você está passando, mas que seja parecida, você não vai sofrer tanto, porque você aprendeu nessa fase aqui a como lidar com a situação. Então, quando você chegar na próxima fase, que também for uma situação parecida, você vai passar de boa. Por quê? Porque você já aprendeu lá atrás. E você pode vir a ajudar outras pessoas e agregar na vida de outras pessoas que estão passando pela mesma fase que você, porém não tem o conhecimento que você tem, porque você já passou pela fase, mas a pessoa não, e você pode ser uma ajuda na vida do outro. Porque é assim que Deus trabalha na nossa vida. Deus não faz nada só para nós. Tudo que Deus faz para nós é para a gente acrescentar na vida do outro. E assim sucessivamente. Entende? Então, olhe para as fases ruins da sua vida, que é aos nossos olhos, que é aos seus olhos, como uma forma positiva. Tire proveito de tudo que você está passando. Não murmure, não reclame. Apenas olhe para aquela situação ali e pergunte: o que eu tenho que aprender disso aqui? Ou o que eu tenho que ensinar disso aqui? Entende? Para você vai passar pelas suas fases de uma forma mais leve, ok? E ao mesmo tempo você vai estar indo em direção a Deus, Jesus e o Espírito Santo, em direção às promessas para ti, aos milagres, aos planos dele. Consequentemente, você vai estar mais parecido para ser um discípulo de Jesus. Você vai estar parecido com ele. Porque ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, você agradece, ok? Você tira proveito daquela situação ali e cresce com ela, desenvolve com ela. Entende? Então não olhe para as dificuldades que você passa hoje como algo ruim. Olhe como uma boa oportunidade de crescimento e de transformação. Isso que eu estou falando aqui tem que ser praticado. Primeiro você acredita e coloca em prática. Para você virar a entranhar dentro de você. E conforme você vai passando no seu processo, você vai sendo lapidado por ele ali, você vai vendo que não é tão difícil assim, que não é tão sacrificante assim, que tudo faz parte de um processo e que Deus está no controle de tudo. A certeza que você tem que ter é essa: Deus está no controle de tudo. Você não está passando sozinho pelo seu processo de lapidação. Deus está com você. Entende? Então, ao invés de murmurar e reclamar, ore ao Senhor e fala: me explica por que eu estou passando por isso. O que eu tenho que aprender disso aqui? O que o Senhor quer que eu faça? O que eu estou deixando de fazer? E assim você vai crescendo e desenvolvendo com Deus a sua fé, o seu crescimento e sendo preparado para viver os planos dele. Porque a hora de você viver os planos de Deus vai chegar. Só que primeiro a gente precisa ser preparado para ela. Tá bom? Essa foi a mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.